Tem pão, senhor? A voz trêmula ecoou no portão de ferro forjado como um último fio de esperança antes do abismo. A mulher magra segurava 3 filhos pequenos que mal conseguiam manter os olhos abertos de tanta fraqueza. Ele poderia ter mandado a empregada dar alguns pães velhos e fechar o portão. Afinal, era isso que homens ricos faziam com pedintes. Mas algo naqueles olhos fundos de fome o fez lembrar de uma promessa sussurrada em seu próprio leito de dor, quando sua esposa partiu deixando apenas silêncio e remorso. E então, ele disse as palavras que ninguém esperava de um barão do café: "Vou levar vocês para o meu casarão." Ninguém imaginava que aquele instante de compaixão se transformaria na história mais comentada da região cafeeira de São Paulo, uma história que desafiaria todas as convenções sociais da época e provaria que a redenção às vezes chega quando menos esperamos. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era o ano de 1892, uma época em que as fazendas de café dominavam o interior paulista como pequenos reinos, época em que a abolição da escravatura tinha acontecido há apenas 4 anos, deixando milhares de pessoas livres, mas sem terra, sem trabalho, sem futuro. Época em que viúvas pobres e seus filhos eram praticamente invisíveis para a sociedade, que só enxergava riqueza e sobrenome. Época em que barões do café viviam isolados em seus casarões enormes, rodeados de luxo, mas frequentemente sozinhos em sua opulência. Época em que as estradas de terra vermelha cortavam as plantações intermináveis de café, levando tropeiros, imigrantes italianos recém-chegados, ex-escravizados em busca de qualquer oportunidade e pessoas desesperadas fugindo da miséria que se espalhava pelo interior. Naqueles tempos, promessas feitas no leito de morte tinham peso de lei moral, e homens de palavra carregavam essas promessas como brasas acesas no peito. Rodrigo Almeida Sampaio tinha 48 anos quando tudo começou. Barão de Araras, título comprado do Império anos antes, dono de uma das maiores fazendas de café da região de Campinas. 1.200 alqueires de terra, 400.000 pés de café, casa grande de 2 andares com 22 cômodos, mobília francesa, porcelana inglesa, prataria portuguesa. Mas todo aquele luxo não preenchia o vazio que consumia sua alma desde que enterrou Leonor, sua esposa, 3 anos antes. Eles tinham se casado por conveniência, como era costume entre famílias ricas. Ela tinha 19 anos, ele 25. Leonor era filha de um comendador do Rio de Janeiro, moça educada em colégio de freiras, que tocava piano e bordava com perfeição. O casamento foi arranjado pelos pais de ambos, unindo fortunas e sobrenomes. Durante 15 anos, viveram como estranhos educados sob o mesmo teto. Dormiam em quartos separados, cumprimentavam-se formalmente no café da manhã, sentavam-se em extremos opostos da mesa comprida durante as refeições. Nunca tiveram filhos. Rodrigo nunca soube se era por algum problema físico ou simplesmente porque o casamento nunca teve intimidade verdadeira. Leonor passava os dias bordando, tocando piano, lendo romances franceses e suspirando diante das janelas que davam para o cafezal interminável. Rodrigo mergulhava no trabalho, administrando a fazenda com um punho firme, expandindo as plantações, comprando mais terras, acumulando fortuna que não sabia para quê, até que Leonor adoeceu. Foi em abril de 1889. Começou com tosses leves que foram piorando. O médico veio de Campinas, diagnosticou tuberculose avançada. Naquela época, não havia cura. Era apenas questão de tempo. Rodrigo mandou arrumar o melhor quarto da casa para ela, contratou enfermeiras dia e noite, trouxe especialistas de São Paulo, gastou fortunas tentando salvar uma mulher que mal conhecia, mas que era sua esposa, sua responsabilidade. Foi durante aqueles 6 meses de agonia que Rodrigo realmente conheceu Leonor. Passava horas sentado ao lado da cama dela, conversando pela primeira vez em 15 anos de casamento. Ela contou sobre a infância no Rio de Janeiro, sobre os sonhos que teve e nunca realizou, sobre a solidão de viver numa fazenda isolada, casada com um homem que nunca a amou. Rodrigo, pela primeira vez, se abriu. Falou sobre a pressão de manter o nome da família, sobre o peso de administrar um império do café, sobre a solidão que também sentia,
cercado de empregados, mas sem ninguém com quem realmente conversar. Descobriram que eram dois solitários que tinham desperdiçado 15 anos por orgulho e convenção social. Leonor segurava a mão dele com dedos cada vez mais fracos e dizia que se tivesse mais tempo, teria sido diferente. Mas não tinham mais tempo. Na última semana de vida, Leonor estava tão fraca que mal conseguia falar. Rodrigo não saía do quarto, dormia numa poltrona ao lado da cama, segurava a mão dela durante a noite toda. Numa madrugada de outubro, ela acordou mais lúcida que nos dias anteriores. Chamou Rodrigo com voz de papel amassado. Ele se aproximou, ouvidos atentos. "Promete uma coisa", ela sussurrou. "Prometo qualquer coisa. Não desperdice mais sua vida na solidão. Não faça como eu fiz. Não deixe o orgulho e as convenções sociais te isolarem do mundo. Quando eu partir, abra seu coração. Ajude quem precisa. Ame se ainda der tempo. Não morra sozinho como eu vou morrer." Rodrigo tinha lágrimas escorrendo. "Prometo. Juro pela sua memória que vou tentar." Leonor sorriu, um sorriso fraco, mas verdadeiro. O último. "Obrigada por ter ficado comigo no final. Obrigada por ter me conhecido antes de eu partir." Ela fechou os olhos às 6 da manhã do dia seguinte. Rodrigo segurou a mão dela até esfriar completamente. O enterro foi pomposo como mandava o protocolo. Metade da elite cafeeira de Campinas e arredores compareceu. Coroas de flores, discursos formais, pesames protocolares. Todos usando preto, todos com expressões de circunstância. Ninguém realmente sentindo nada além de curiosidade sobre quem herdaria a fortuna. Rodrigo agradeceu educadamente, recebeu as condolências com a frieza esperada de um barão, dispensou todos assim que possível. Depois do enterro, mandou trancar o quarto onde Leonor morreu. Guardou os vestidos dela, as joias, os livros, os bordados inacabados. Não tinha coragem de desfazer tudo, mas também não conseguia entrar ali. A promessa que fez a ela ficou ecoando na cabeça durante meses, mas ele não sabia como cumprir. Não desperdice mais sua vida na solidão. Abra seu coração. Ajude quem precisa. Ame se ainda der tempo. Palavras bonitas. Mas como transformar em ação? Rodrigo continuou na rotina de sempre. Acordava às 5 da manhã. Tomava café sozinho na mesa enorme. Cavalgava pelos cafezais inspecionando o trabalho. Almoçava sozinho. Voltava ao trabalho. Jantava sozinho. Lia relatórios financeiros até tarde. Dormia sozinho num quarto que parecia cada vez maior. A fazenda prosperava. Os negócios iam bem. Mas ele vivia como autômato, cumprindo movimentos mecânicos sem sentir nada. Os empregados o respeitavam, mas temiam, porque ele tinha se tornado ainda mais severo, mais distante, mais fechado. Dona Custódia, a governanta que comandava a Casa Grande há 25 anos, era a única que se atrevia a fazer observações. "O senhor barão está precisando de companhia", ela dizia de vez em quando. "O senhor está ficando muito sozinho. Não faz bem." Rodrigo apenas resmungava alguma resposta vaga e mudava de assunto. Companhia significava se abrir, significava arriscar ser ferido novamente, significava quebrar a armadura que tinha construído ao redor do coração. 3 anos se passaram assim. 3 anos de rotina vazia, de silêncio pesado, de promessa não cumprida pesando na consciência. Até aquela manhã de março de 1892. Rodrigo tinha acordado com a mesma sensação de tédio de sempre. O céu estava nublado, ameaçando chuva. Tinha uma reunião marcada na cidade de Campinas. Precisava resolver questões bancárias, assinar papéis de compra de mais terras. Mandou o cocheiro preparar a carruagem, vestiu o terno cinza de lã inglesa, chapéu de feltro, bengala de cabo prateado. A viagem até Campinas levava 2 horas e meia de carruagem, percorrendo estradas de terra vermelha que cortavam outras fazendas, vilas pequenas, áreas de mata ainda preservada. Rodrigo ia lendo documentos, preparando-se mentalmente para as negociações do dia. Quando a carruagem passou pelo povoado de Valinhos, pequeno aglomerado de casas que ficava no meio do caminho, o cocheiro diminuiu a velocidade. "Senhor barão, tem gente parada ali na frente." Rodrigo olhou pela janela. Havia uma mulher sentada na beira da estrada, encostada numa árvore, 3 crianças pequenas ao redor dela. Pareciam estar ali há tempo, cobertos de poeira vermelha, sem bagagem alguma. "Siga", Rodrigo ordenou automaticamente. "Não é problema nosso."
mas algo o fez hesitar. A imagem daquela mulher com as crianças ficou gravada na retina. Ele virou-se, olhou pela janela traseira da carruagem. A mulher tinha a cabeça baixa, os filhos encostados nela, todos numa quietude que não era sono, era exaustão completa. Rodrigo sentiu algo apertar no peito, uma sensação incômoda que não sentia há 3 anos. A voz de Leonor ecoou na cabeça. Não desperdice mais sua vida na solidão. Abra seu coração. Ajude quem precisa. Pare a carruagem, Rodrigo ordenou de repente. O cocheiro puxou as rédeas surpreso. Senhor Barão? Volte. Volte até onde aquelas pessoas estão. O cocheiro obedeceu sem questionar, acostumado a ordens que não faziam sentido imediato. A carruagem voltou, parou a alguns metros da árvore. Rodrigo desceu, ajeitou o chapéu, caminhou até a mulher. Ela levantou a cabeça assustada quando percebeu a aproximação. Os olhos estavam fundos, o rosto magro demais, os lábios rachados. Usava um vestido preto desbotado, rasgado em alguns lugares, sujo de terra. As crianças também olharam para ele com aquela expressão vazia de quem já não tem forças nem para ter medo. Eram 3 meninos. O maior devia ter uns 8 anos, magro como um galho seco, segurando um irmão menor de uns 5 anos e um bebê no colo, que não devia ter mais que 1 ano. Todos com roupas em farrapos, pés descalços cheios de feridas, cabelos despenteados e sujos. Rodrigo nunca tinha visto miséria tão de perto. Vivia num mundo de luxo, isolado, protegido. Aquela cena o chocou de uma forma que não esperava. Bom dia, ele disse, mantendo distância respeitosa. A senhora precisa de ajuda? A mulher o olhou de cima a baixo, viu o terno caro, o chapéu, a bengala, a carruagem luxuosa atrás. Deve ter pensado que era mais um rico que ia zombar dela ou oferecer esmola humilhante. O senhor tem pão? A voz saiu rouca, quase inaudível. Por favor, senhor. Meus filhos não comem há 3 dias. Rodrigo sentiu o estômago revirar. 3 dias. Crianças sem comer há 3 dias. Joaquim, ele chamou o cocheiro. Tem comida na cesta que Dona Custódia preparou? Tem sim, senhor barão. Pão, queijo, frutas. Traga tudo aqui. O cocheiro obedeceu. Desceu com uma cesta grande coberta com pano branco. Rodrigo pegou a cesta, ajoelhou diante da mulher e das crianças, colocou a cesta no chão. Pode comer. É para vocês. A mulher olhou para a cesta como se fosse miragem. Depois olhou para Rodrigo, procurando a armadilha. O preço escondido. O senhor não quer nada em troca? Não quero nada. Só quero que vocês comam. Ela pegou um pão com mãos trêmulas, partiu em pedaços pequenos, deu para os meninos. Devagar, ela sussurrou para eles. Comam devagar, senão passam mal. As crianças devoraram o pão com desespero contido, engolindo rápido demais. O bebê choramingou, querendo também. A mulher amassou pão com água de um cantil que Rodrigo ofereceu, fez uma papa, deu para o bebê com dedos. Rodrigo ficou ali agachado, observando, sentindo algo quebrar dentro dele. Toda a blindagem que tinha construído ao redor do coração estava rachando diante daquela cena. Quando as crianças saciaram um pouco a fome imediata, a mulher também comeu, cada bocado custando um esforço visível de não devorar tudo. Rodrigo esperou em silêncio. Finalmente perguntou: como é seu nome? Amélia, senhor. Amélia Cardoso. E esses são Miguel, o mais velho, João, o do meio, e Antônio, o bebê. Para onde a senhora está indo? Estamos tentando chegar até Jundiaí. Tenho uma tia distante lá. Não sei se ela ainda vive, mas não tinha mais para onde ir. E por que estão a pé sem nada? Amélia baixou os olhos, a vergonha pesando. Meu marido morreu há 1 ano. Ele trabalhava numa fazenda de café, perto de Mogi-mirim. Teve um acidente, caiu do telhado de um paiol que estava consertando, morreu na hora. A voz dela estava sem emoção, como quem conta a história que já contou tantas vezes que as palavras perderam o peso. O patrão nos mandou embora da casa que morávamos no dia seguinte ao enterro. Disse que precisava da casa para outro trabalhador. Tentei ficar na região, procurar trabalho, mas ninguém contrata viúva com 3 filhos pequenos. Viúva é peso morto, me disseram várias vezes. Então decidi tentar a sorte com minha tia em Jundiaí. Vendemos tudo o que tínhamos para pagar a primeira parte da viagem de trem até Campinas. Mas quando chegamos lá, descobrimos que precisava de mais dinheiro para seguir até Jundiaí. Tentei pedir, tentei trabalhar, ninguém ajudou. Ela engoliu seco. Estamos andando há 5 dias.
Dormimos debaixo de árvores, pedimos comida nas casas que encontramos no caminho. Alguns deram, outros mandaram embora com pedras e cachorros. Hoje de manhã não tinha mais forças. Parei aqui pensando que se alguém não ajudasse, era aqui que a gente ia morrer. Rodrigo sentiu uma onda de emoção que não esperava. Raiva dos patrões que expulsam famílias. Raiva da sociedade que rejeita viúvas. Raiva de si mesmo por ter vivido 3 anos isolado em seu luxo enquanto o mundo ao redor estava cheio de gente desesperada. Quantos quilômetros faltam até Jundiaí? Uns 40, talvez 50. A senhora pretende fazer isso a pé com 3 crianças, sem comida, sem dinheiro? A Melida não respondeu. A resposta era óbvia. Não iam conseguir. E se conseguissem chegar, a tal tia provavelmente não teria condições de acolher 4 pessoas. Era uma jornada fadada ao fracasso, um último ato de desespero antes da morte. Rodrigo ficou em silêncio, ouvindo a voz de Leonor. Abra seu coração. Ajude quem precisa. Não desperdice mais sua vida na solidão. A promessa estava ali, concreta, esperando ser cumprida. Ele podia dar dinheiro para a passagem de trem, acrescentar mais comida, seguir viagem. Era o que qualquer rico faria para acalmar a consciência. Mas a voz de Leonor insistia. Ajude de verdade, não apenas com esmola. Rodrigo tomou a decisão mais insana de sua vida. Uma decisão que contrariava todas as convenções sociais, que ia chocar a elite cafeeira inteira, que ia mudar tudo. Escuta, Amélia. Eu tenho uma fazenda grande, a meia hora daqui. Casa enorme, comida, segurança. Se a senhora e as crianças quiserem, podem vir comigo. Podem ficar lá até se recuperarem, até juntarem forças e dinheiro para decidir o que fazer depois. Amélia o olhou como se ele tivesse falado em língua estrangeira. O senhor está oferecendo abrigo? Estou. Sem cobrar nada, sem esperar nada em troca. Sem cobrar e sem esperar nada além de que a senhora se recupere. Por que o senhor faria isso? Porque alguém muito importante me fez prometer que eu não deixaria meu coração endurecer. E porque eu vejo a senhora e essas crianças e não consigo simplesmente seguir viagem fingindo que não vi. Amélia tinha lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Ela olhou para os filhos, para o bebê no colo, para os 2 meninos que tinham parado de comer e observavam a conversa sem entender direito. A gente aceita, senhor. Aceita e agradece do fundo do coração. Rodrigo se levantou. Ajudou Amélia a levantar também. Joaquim, prepare a carruagem. Vamos levar essas pessoas para a fazenda. O cocheiro, um homem de uns 50 anos que trabalhava para Rodrigo há mais de 20 anos, arregalou os olhos. Mas, senhor Barão, e a reunião em Campinas? Vai ter que esperar. Isso aqui é mais importante. Joaquim obedeceu sem mais questionamentos. Ajudou Amélia e as crianças a subirem na carruagem. Nunca tinham entrado numa carruagem antes. Miguel e João olhavam tudo deslumbrados, tocando os bancos estofados, as cortinas de veludo, as janelas de vidro. Amélia segurava o bebê Antônio com cuidado excessivo, como se tivesse medo de sujar algo. Rodrigo subiu, sentou-se no banco da frente, de costas para o cocheiro. A carruagem partiu balançando suavemente na estrada de terra. Rodrigo observava os 4 em silêncio. Amélia devia ter uns 26, 27 anos, mas parecia ter 40 de tão gasta pela vida. O rosto que um dia deve ter sido bonito estava marcado por fome e sofrimento. As mãos eram calejadas de trabalho duro. Os olhos castanhos tinham aquela tristeza profunda de quem perdeu tudo. Miguel, o mais velho, tinha 8 anos e expressão séria demais para a idade. Olhava pela janela da carruagem com a atenção de quem não quer perder nenhum detalhe, mas também com desconfiança de quem já aprendeu que bondade geralmente vem com preço. João, 5 anos, estava encostado na mãe, quase dormindo de exaustão. Antônio, o bebê, choramingava baixinho no colo da mãe. Rodrigo não sabia nada sobre crianças. Nunca tinha convivido com nenhuma. Aqueles 3 meninos eram território completamente desconhecido, mas sabia que precisavam de cuidados médicos urgentes, comida adequada, roupas limpas, descanso. A viagem até a fazenda durou 40 minutos. Quando entraram pelos portões de ferro forjado com o brasão do Sampaio, Amélia e as crianças ficaram boquiabertas. A alameda de palmeiras imperiais levava até a casa grande, construção imponente de 2 andares, paredes brancas, janelas enormes com venezianas verdes, varanda larga com colunas gregas, jardins bem cuidados dos 2 lados. Era um palácio comparado a qualquer coisa que eles tinham visto na vida.
A carruagem parou na frente da escadaria de mármore que levava à entrada principal. Rodrigo desceu, ajudou Amélia e as crianças a descerem. Dona Custódia tinha ouvido a carruagem e vinha descendo as escadas para receber o patrão, como sempre fazia. Parou no meio do caminho, quando viu quem Rodrigo trazia. Dona Custódia, Rodrigo disse formalmente. Prepare 3 quartos na ala leste. Esta é Dona Amélia e seus filhos. Vão ficar conosco por tempo indeterminado. Providencie banhos, roupas limpas e uma refeição completa. Também mande chamar o Dr. Silveira. Preciso que ele examine as crianças. Dona Custódia era uma mulher de uns 60 anos, cabelos completamente brancos presos em coque rigoroso, vestido preto austero, expressão que oscilava entre severa e maternal, dependendo da situação. Tinha entrado para trabalhar na casa quando Rodrigo era criança. Tinha visto ele crescer, tinha servido seus pais, tinha acompanhado o casamento infeliz com Leonor, tinha estado presente no enterro. Era mais que governanta. Era a pessoa que realmente comandava a casa e seus 15 empregados. Ela olhou para Amélia e as crianças, avaliou a situação em segundos com aquela percepção aguçada de quem passou a vida lendo pessoas. Viu a vergonha no rosto de Amélia, o medo nos olhos das crianças, a determinação no olhar de Rodrigo. Sim, senhor barão, vou providenciar tudo imediatamente, sem fazer mais perguntas, sem demonstrar surpresa ou julgamento. Isso podia esperar. Agora era hora de agir. Dona Custódia chamou 2 empregadas jovens. Preparem a banheira grande na sala de banhos. Água bem quente, sabonete, toalhas limpas. Depois separem roupas do baú que está no sótão, aquelas que sobraram da reforma. Deve ter algo que sirva. Enquanto as empregadas corriam para obedecer, Dona Custódia se aproximou de Amélia. Venha, minha filha, vamos cuidar de vocês. Não precisa ter medo. Aqui a senhora está segura. Amélia olhou para Rodrigo, procurando confirmação. Ele acenou com a cabeça. Pode ir, está tudo bem. Dona Custódia levou Amélia e as crianças para dentro da casa. Rodrigo ficou parado na varanda, observando eles subirem a escadaria de mármore, entrarem pelas portas duplas de madeira entalhada. Tinha acabado de tomar a decisão mais importante dos últimos 3 anos. Não sabia se era certa. Não sabia o que a sociedade ia dizer. Não sabia como aquilo ia terminar. Mas pela primeira vez desde a morte de Leonor, sentia que estava vivo de verdade. Joaquim, o cocheiro, aproximou-se hesitante. Senhor barão, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor tem certeza do que está fazendo? Rodrigo demorou para responder. Olhou para os jardins bem cuidados, para o cafezal se estendendo até onde a vista alcançava, para a casa enorme que vivia vazia. Não, Joaquim. Não tenho certeza de nada, mas sei que, se eu não fizer isso, vou me arrepender pelo resto da vida. É que o senhor me desculpe a intromissão, mas o povo vai falar muito. Que deixem falar. Joaquim assentiu e foi cuidar dos cavalos. Rodrigo entrou na casa, subiu para o escritório no 2º andar. Precisava mandar um recado para Campinas, cancelando a reunião, remarcando para a semana seguinte. Também precisava pensar no que ia dizer quando a notícia se espalhasse, e ia se espalhar rápido. Fazendas eram como pequenas cidades. 15 empregados, mais os trabalhadores do cafezal, mais os fornecedores que vinham toda semana. Notícias corriam como fogo em pasto seco. Até o final da semana, toda a elite cafeeira de Campinas e região ia estar comentando que o barão de Araras tinha levado uma viúva pedinte e 3 crianças para morar em sua casa. As especulações iam ser as piores possíveis. Vão dizer que ela é minha amante. Vão dizer que estou senil. Vão dizer que ela está se aproveitando de mim. Vão dizer que sou ridículo. Rodrigo não se importava. Pela primeira vez na vida, não se importava com o que os outros iam pensar. Enquanto isso, no andar de baixo, Amélia estava vivendo algo que parecia sonho. A sala de banhos era maior que a casa inteira onde ela tinha morado com o marido. Banheira de porcelana enorme, água fumegante perfumada com ervas, sabonetes que cheiravam a lavanda, toalhas macias e brancas como neve. Dona Custódia ajudou a tirar as roupas em farrapos das crianças, colocou os 3 na banheira. Miguel, João e Antônio, o bebê, ficaram encantados com a água quente. Nunca tinham tomado banho assim. Só conheciam banhos gelados de rio ou bacia com água fria. Dona Custódia lavou os cabelos deles com cuidado, limpou as feridas dos pés,
Passou pomada nas assaduras do bebê. As empregadas trouxeram roupas. Não eram perfeitas, mas serviam. Calças e camisas de linho para os meninos, fraldinhas para o bebê. Depois foi a vez de Amélia. Dona Custódia mandou as empregadas saírem. Ficou sozinha com ela. Pode tirar a roupa, filha. Não precisa ter vergonha. Amélia obedeceu com mãos trêmulas. Entrou na água quente e quase chorou de alívio. Há quanto tempo não sentia água quente na pele? Há quanto tempo não se sentia limpa? Dona Custódia lavou os cabelos dela, longos e castanhos, que depois de limpos, revelaram reflexos dourados. Enquanto isso, conversavam. A senhora é viúva há quanto tempo? 1 ano. Difícil? Muito. A senhora tem filhos, Dona Custódia? Tive um. Morreu quando era bebê. Febre. Depois disso, nunca mais consegui engravidar. Sinto muito. E eu sinto pelo que a senhora passou. Perder marido e ficar sozinha com 3 meninos pequenos, sem apoio, não é fácil. Amélia respirou fundo. Eu pensei que ia morrer. Pensei que meus filhos iam morrer. E de repente aparece aquele senhor, tão rico, tão importante, e me oferece ajuda sem pedir nada em troca. Ainda não consigo acreditar. Dona Custódia parou de lavar os cabelos por um momento. O senhor Barão é bom homem. Sempre foi. Mas ficou muito fechado depois que perdeu a esposa. Ver ele fazer isso hoje me deu esperança. Esperança de quê? De que ele ainda pode ser feliz. De que essa casa pode voltar a ter vida. Depois dos banhos, Amélia e as crianças foram levadas para os quartos que Dona Custódia tinha preparado. Eram 3 quartos na ala leste, interligados. Um para Amélia, com cama de casal, penteadeira, guarda-roupa, janela com vista para o jardim. Outro para Miguel e João com 2 camas, baú para guardar roupas, prateleira com alguns livros. O terceiro era menor para o bebê Antônio, com berço de madeira, cômoda, cadeira de balanço. Amélia olhou tudo aquilo como quem visita museu. Não conseguia acreditar que era para eles. Dona Custódia sorriu. Fique à vontade, minha filha. Descanse um pouco. Vou mandar subir comida daqui a meia hora. Quando Dona Custódia saiu, Amélia sentou na cama, sentindo o colchão macio, as cobertas limpas, os travesseiros fofos. Miguel e João entraram correndo no quarto, empolgados. Mãe, viu que tem livros lá? E as camas são tão macias? Amélia sorriu pela primeira vez em muito tempo. Viram, meninos? Mas não vamos ficar muito tempo. É só até a gente se recuperar. Quanto tempo a gente vai ficar aqui, mãe? Miguel perguntou. Não sei, filho. Alguns dias. Talvez algumas semanas. Depois vamos continuar nossa viagem para Jundiaí. Miguel franziu a testa. Mas a gente precisa ir embora? Aqui está tão bom. Sim, precisamos. Não somos daqui. Não podemos abusar da bondade do senhor Barão. Mas Miguel, mesmo com 8 anos, já tinha vivido o suficiente para saber que bondade verdadeira era rara. E aquele homem que os tinha tirado da beira da estrada, que os tinha trazido para aquele lugar incrível, parecia diferente de todos os outros homens ricos que eles tinham encontrado na vida. Naquela tarde, Dr. Silveira veio. Era um homem de uns 50 anos, médico respeitado da região, que atendia às famílias ricas das fazendas. Examinou as 3 crianças com cuidado, verificou peso, altura, olhos, garganta, ouvidos, depois conversou com Rodrigo no corredor. Barão, as crianças estão desnutridas, mas nada que comida adequada não resolva. O mais velho tem algumas feridas nos pés que precisam de curativos diários. O do meio está com início de anemia. O bebê está muito abaixo do peso ideal para a idade, mas todos vão se recuperar se tiverem cuidados adequados. Rodrigo acenou satisfeito. Vão ter todos os cuidados necessários. O doutor hesitou antes de perguntar. Se me permite a curiosidade, Barão, quem são essas pessoas? São pessoas que precisavam de ajuda, e eu estou ajudando. Entendo. O senhor sempre foi generoso, mas as pessoas vão comentar. Que comentem. Só cuide para que as crianças fiquem saudáveis. O doutor foi embora prometendo voltar na semana seguinte. Rodrigo ficou no corredor, olhando pela janela que dava para os jardins. Sabia que o doutor tinha razão. As pessoas iam comentar. Muito. Mas não se arrependia. Pela primeira vez em 3 anos, sentia que estava cumprindo a promessa que fez a Leonor. Naquela noite, Dona Custódia serviu jantar para todos na sala de jantar principal. Mesa enorme de jacarandá que comportava 20 pessoas. Rodrigo sentou na cabeceira. Amélia e as crianças foram colocadas nas cadeiras mais próximas. As empregadas serviram sopa de legumes,
pão fresco, frango assado, arroz, feijão, salada, frutas de sobremesa. Miguel e João olhavam para toda aquela comida sem acreditar. Podem comer, Rodrigo disse gentilmente. Está tudo aqui para vocês. Eles comeram com educação surpreendente para crianças que tinham passado fome. Amélia tinha ensinado bons modos, mesmo na miséria. Usavam os talheres corretamente, mastigavam de boca fechada, não falavam com a boca cheia. Rodrigo observava impressionado. Aquela mulher tinha caráter, tinha educação, mesmo tendo perdido tudo. Depois do jantar, Amélia colocou as crianças para dormir. Voltou para a sala onde Rodrigo estava lendo. Posso falar com o senhor barão? Claro. Sente-se, por favor. Amélia sentou na ponta de uma poltrona, as mãos cruzadas no colo, postura tensa. Eu queria agradecer. Agradecer por tudo que o senhor está fazendo por nós. Não precisamos falar disso. Preciso sim. O senhor nos salvou. Literalmente. Se não fosse pelo senhor, a gente ia morrer naquela estrada. E eu não sei como retribuir. Ela hesitou. Eu posso trabalhar. Sei cozinhar, lavar, passar, costurar. Sei cuidar de casa. Posso pagar pelo que o senhor está fazendo trabalhando aqui. Rodrigo colocou o livro de lado. Amélia, eu não quero que a senhora se sinta em dívida. Não quero pagamento. Mas eu não posso simplesmente aceitar caridade. Não é caridade. Ele procurou as palavras. É cumprimento de uma promessa que fiz. É fazer o que é certo. Mesmo assim, eu me sentiria melhor se pudesse ajudar de alguma forma. Rodrigo pensou por um momento. Se faz a senhora se sentir melhor, pode ajudar Dona Custódia com o que ela precisar. Mas não é obrigação, é escolha. Amélia concordou aliviada. Obrigada, senhor barão. E posso perguntar uma coisa? Pode. Até quando podemos ficar? Rodrigo não tinha pensado nisso. Tinha agido por impulso, sem planejar o que viria depois. Fiquem o tempo que precisarem. 1 semana, 1 mês, 3 meses. O que for necessário para a senhora e as crianças se recuperarem completamente e terem condições de seguir viagem com segurança. Amélia tinha lágrimas nos olhos. O senhor é a pessoa mais bondosa que já conheci. Rodrigo ficou desconfortável com o elogio. Não sou bondoso. Sou apenas... Ele parou tentando não morrer sozinho. Amélia não entendeu a referência, mas acenou respeitosamente e foi dormir. Rodrigo ficou sozinho na sala, olhando para o retrato de Leonor que estava na parede. Estou tentando, amor. Estou tentando cumprir a promessa. Os primeiros dias foram de adaptação. Amélia acordava cedo, mesmo sem precisar, acostumada à vida de trabalho duro. Ia até a cozinha onde Dona Custódia já estava comandando o preparo do café da manhã. Posso ajudar? Claro, filha. Pode descascar essas batatas. As duas trabalhavam lado a lado. Dona Custódia observava Amélia com atenção. Via que era mulher trabalhadora, que sabia o que fazer, que tinha jeito para a cozinha. Você já trabalhou em casa grande antes? Nunca. Sempre vivi em casa simples. Mas minha mãe me ensinou tudo. Ela trabalhou como cozinheira numa fazenda grande quando era jovem. Ensinou bem. Você tem mão boa. Obrigada. As crianças ficavam mais livres. Miguel e João exploravam a casa enorme, sempre acompanhados de perto por alguma empregada para garantir que não se machucassem ou quebrassem nada. Descobriram a biblioteca no 2º andar, sala enorme cheia de estantes de livros do chão ao teto. Miguel ficou encantado. Sabia ler um pouco, o pai tinha ensinado o básico antes de morrer. Rodrigo encontrou os meninos na biblioteca numa manhã. Vocês gostam de livros? Miguel acenou envergonhado. Eu sei ler um pouco, senhor barão. Meu pai me ensinou. Ótimo. Então podem usar a biblioteca quando quiserem. Tem livros de história, de aventuras, de ciências. E se precisarem de ajuda para ler, é só pedir. Os olhos de Miguel brilharam. Sério, senhor barão. Muito sério. A partir daquele dia, Miguel passava horas na biblioteca, tentando decifrar as palavras, olhando as ilustrações, imaginando mundos que nunca tinha conhecido. Rodrigo começou a sentar com ele algumas tardes, ajudando a ler, explicando palavras difíceis, contando sobre os lugares que os livros descreviam. João era mais novo, não sabia ler ainda, mas gostava de ouvir quando Miguel ou Rodrigo liam em voz alta. Antônio, o bebê, estava se recuperando rápido, ganhando peso, ficando mais ativo, começando a engatinhar pelos corredores largos. Dona Custódia tinha se apegado especialmente ao bebê, pegava ele no colo sempre que podia, conversava com ele,
cantava cantigas antigas. Estava revivendo a maternidade que tinha perdido décadas atrás. Rodrigo observava tudo com uma sensação estranha no peito. A casa estava diferente. Tinha barulho, tinha vida, tinha risadas de crianças ecoando pelos corredores que antes só conheciam silêncio. Amélia florescia dia após dia. A magreza extrema foi dando lugar a corpo mais saudável. Os cabelos ganharam brilho, o rosto perdeu aquela expressão de desespero permanente. Ela sorria mais, especialmente quando via os filhos felizes e seguros. E Rodrigo começou a esperar pelos momentos em que cruzava com ela. O bom dia na mesa do café. O como passou a noite no corredor. A conversa breve no jardim, quando ela estava estendendo roupa e ele passava inspecionando as roseiras. Nada profundo, nada íntimo. Apenas pequenos momentos que faziam o dia dele fazer sentido. Uma semana depois da chegada deles, Rodrigo recebeu a primeira visita. Seu primo Henrique, fazendeiro de terras vizinhas, apareceu sem avisar. Henrique tinha uns 40 anos, rico, arrogante, sempre preocupado com aparências e com o que os outros iam pensar. Os dois nunca foram próximos, mas mantinham relações cordiais por serem família. Rodrigo, preciso falar com você. É urgente. Rodrigo recebeu o primo no escritório. Sente-se, Henrique. O que te traz aqui? Você sabe muito bem o que me traz. A cidade inteira está comentando. Comentando o quê? Não finja que não sabe. Você trouxe uma viúva pedinte e 3 crianças para morar aqui? Trouxe. E qual o problema? Qual o problema? Henrique levantou exasperado. O problema é que você é um barão, Rodrigo. Tem responsabilidades sociais. Tem reputação a zelar. E você traz essa mulher para sua casa? O que as pessoas vão pensar? Que ela é minha amante? Rodrigo perguntou calmamente. Exatamente. Vão pensar exatamente isso. E vão pensar pior ainda. Vão dizer que você está senil, que ela está se aproveitando de você, que os filhos dela vão herdar sua fortuna. Rodrigo cruzou os braços. E o que você acha que eu deveria fazer? Mandá-los embora. Imediatamente. Dê dinheiro para ela seguir viagem. Seja generoso, mas não a mantenha aqui. Está arruinando sua reputação. Não vou fazer isso. Rodrigo, seja razoável. Sou razoável. E minha decisão é que Amélia e as crianças ficam aqui pelo tempo que for necessário. O que os outros pensam não me interessa mais. Henrique olhou para o primo como se não o reconhecesse. O que aconteceu com você? Antes você sempre se importava com as convenções, com o que era apropriado. Leonor aconteceu. Ela morreu e me fez perceber que desperdicei anos me importando com o que os outros pensavam, seguindo regras absurdas, vivendo uma vida vazia só porque era esperado de mim. Não vou fazer isso de novo. Então você admite que tem interesse nessa mulher? Henrique provocou. Admito que estou ajudando uma pessoa que precisava, mas que isso não é da sua conta. Henrique bufou irritado. Você vai se arrepender, Rodrigo. Quando ela tiver sugado tudo que pode de você, quando tiver destruído sua reputação completamente, vai se arrepender. E eu não vou estar aqui para te socorrer. Rodrigo abriu a porta do escritório. Então está combinado. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Henrique saiu furioso batendo a porta. Rodrigo ficou parado, olhando pela janela. Sabia que aquela conversa era apenas o começo. Mais gente viria questionar, criticar, julgar, mas estava preparado. Tinha tomado sua decisão e ia sustentá-la até o final. Naquela tarde, Rodrigo encontrou Amélia no jardim. Ela estava com João, ensinando o menino a reconhecer flores diferentes. Rodrigo aproximou-se, hesitante. Posso me juntar a vocês? Claro, senhor barão. João, mostre para o senhor barão o que você aprendeu. João, com 5 anos e timidez natural, apontou para uma flor vermelha. Essa é rosa. E essa amarela é, ele pensou, crisântemo? Muito bem, João. Você está aprendendo rápido. O menino sorriu orgulhoso e saiu correndo atrás de uma borboleta. Amélia e Rodrigo ficaram em silêncio por um momento. Ele está feliz. Amélia disse baixinho. Os 3 estão. Pela primeira vez em muito tempo, vejo meus filhos sorrirem de verdade. Isso me deixa feliz. Ela olhou para Rodrigo. O senhor recebeu alguma visita hoje? Recebi. Meu primo Henrique. Deixa eu adivinhar. Ele veio dizer que o senhor está cometendo um erro. Veio. E disse muitas outras coisas desagradáveis. Amélia baixou os olhos.
Eu imaginei que isso ia acontecer. Pessoas como eu não são bem-vindas em lugares como este. Se o senhor quiser que a gente vá embora, eu entendo. Não quero que vocês vão embora. Mas o senhor vai sofrer críticas por nossa causa. As pessoas vão falar, vão julgar, que falem. Que julguem, não me importo mais. Amélia olhou nos olhos dele, procurando verdade. Viu determinação genuína. Por que o senhor está fazendo isso? Por que está arriscando tanto por gente que mal conhece? Por que Rodrigo hesitou, procurando as palavras certas? Porque passei 3 anos vivendo como morto, Amélia. Passei 3 anos nesta casa enorme, rodeado de luxo, mas completamente sozinho. E então vi vocês naquela estrada, desesperados, e algo acordou dentro de mim. Amélia tinha lágrimas nos olhos. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só fique. Ela acenou, incapaz de falar. Rodrigo tocou levemente o ombro dela. Um gesto rápido, respeitoso, antes de se afastar. Amélia ficou ali parada, sentindo algo estranho no peito. Algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez até algo mais. Mas não podia pensar nisso. Era viúva há apenas 1 ano. Estava vivendo da caridade de um homem rico. Não tinha direito de sentir nada além de gratidão. Empurrou os pensamentos para longe e voltou a cuidar do jardim. As semanas passaram. A rotina se estabeleceu. Amélia ajudava a Dona Custódia na cozinha, cuidava das crianças, bordava nas tardes. Miguel frequentava a biblioteca diariamente, sua leitura melhorando rapidamente. João brincava pelos jardins, sempre vigiado. Antônio crescia forte e saudável. Rodrigo trabalhava na administração da fazenda durante o dia, mas sempre encontrava tempo para conversar com as crianças, para jantar com todos, para sentar na varanda nas noites mais frescas. Conversava cada vez mais com Amélia. Descobriu que ela era mais educada do que esperava. Sabia sobre literatura. Tinha lido alguns clássicos que o pai dela possuía. Sabia sobre história, sobre geografia, sobre assuntos que mulheres pobres geralmente não tinham acesso. O pai dela tinha sido professor primário numa cidade pequena. Tinha educado a filha pessoalmente antes de morrer, quando ela tinha 16 anos. Depois disso, precisou trabalhar para sobreviver. Casou cedo com um trabalhador rural honesto, mas sem educação formal. Tiveram os 3 filhos em 5 anos. Viviam modestamente, mas felizes, até o acidente que tirou tudo. Rodrigo ouvia as histórias dela fascinado. Descobria uma mulher inteligente, forte, resiliente, que tinha sobrevivido a tragédias que destruiriam pessoas mais fracas. E Amélia descobria um homem diferente do que esperava. Esperava a arrogância típica de ricos. Encontrou humildade. Esperava indiferença. Encontrou bondade genuína. Esperava distância. Encontrou alguém que realmente se importava. 2 meses depois da chegada deles, aconteceu o incidente que mudaria tudo. Era um sábado à tarde. Rodrigo tinha ido até a cidade resolver negócios. Amélia estava na cozinha com Dona Custódia preparando o jantar. As crianças brincavam no jardim, vigiadas por uma empregada jovem. De repente ouviram um grito. Amélia largou tudo e correu. Encontrou a empregada pálida, apontando para o poço nos fundos. Miguel tinha caído no poço, tentando pegar uma bola que tinha rolado para lá. Dona Custódia chegou correndo, olhou para dentro do poço. Era fundo, uns 10 metros, mas tinha escadas de ferro embutidas na parede para manutenção. Miguel, você está bem? A voz do menino veio fraca lá de baixo. Estou, mas não consigo subir. Escorreguei e machuquei o pé. Amélia não pensou 2 vezes. Começou a descer as escadas de ferro mesmo com medo de altura, mesmo tremendo. Dona Custódia segurou o braço dela. Espere, isso é perigoso. Deixa eu chamar os homens. Não tem tempo. Ele pode estar ferido. Amélia desceu com cuidado, passo por passo, as mãos agarrando as escadas de ferro frias. Chegou no fundo onde Miguel estava, o menino chorando baixinho, o tornozelo inchado. Tudo bem, filho. A mãe está aqui. Vou te tirar daqui. Ela tentou subir carregando o menino, mas ele estava pesado demais e ela não tinha força suficiente. Tentou 3 vezes, quase caindo. Percebeu que não ia conseguir sozinha. Dona Custódia, voz lá de cima, disse que tinha mandado buscar os trabalhadores do cafezal. Iam demorar uns 15 minutos para chegar. Amélia ficou lá embaixo com Miguel, segurando ele, conversando para acalmá-lo. Mãe, desculpa, eu só queria pegar a bola. Não precisa pedir desculpa, amor, foi acidente.
Você está bem, é o que importa. O senhor barão vai ficar bravo. Não vai, filho. Tenho certeza que não vai. Foi nesse momento que ouviram a voz de Rodrigo lá em cima. Ele tinha chegado da cidade, visto a comoção, corrido para o poço. O que aconteceu? Dona Custódia explicou rapidamente. Rodrigo olhou para dentro do poço, viu Amélia abraçada com Miguel lá embaixo. Não pensou duas vezes. Tirou o paletó, começou a descer as escadas de ferro. Chegou no fundo em segundos. Senhor barão, Amélia estava surpresa. O senhor não precisava. Precisava sim. Vamos tirar vocês dois daqui. Rodrigo pegou Miguel no colo. O menino pesando quase nada para um homem acostumado a trabalho físico. Subiu as escadas com cuidado, um degrau de cada vez, segurando firme. Chegou em cima, entregou Miguel para Dona Custódia. Depois desceu de novo, estendeu a mão para Amélia. Vem, segura na minha mão. Ela segurou, sentindo a força daquela mão grande e calejada. Subiu com Rodrigo logo atrás, protegendo caso ela escorregasse. Quando chegaram em cima, Amélia estava tremendo, mais de susto atrasado que de frio. Rodrigo tirou o colete, colocou sobre os ombros dela. Está tudo bem agora. Vocês estão seguros. Amélia olhou para ele, realmente olhou, e viu não apenas o barão rico, mas o homem que tinha descido num poço perigoso sem hesitar para salvar seu filho. Viu bondade real, coragem real, preocupação genuína, e sentiu seu coração fazer algo que não devia fazer. Sentiu-se apaixonando. Doutor Silveira foi chamado, examinou Miguel. Tornozelo torcido, nada grave. Repouso por uma semana, compressas frias, devia ficar bom. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Amélia procurou Rodrigo no escritório. Ele estava sentado atrás da mesa enorme, trabalhando em documentos. Levantou quando ela entrou. Amélia, Miguel está bem? Está, dormindo. Graças ao Senhor. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não. O senhor fez o que poucos fariam. Desceu naquele poço sem pensar duas vezes. Arriscou-se por meu filho. Ele é importante para mim, Rodrigo disse simplesmente. Os três são. Amélia deu um passo à frente, as mãos entrelaçadas nervosas. Posso perguntar uma coisa? Sempre. Por que nós somos importantes para o senhor? Rodrigo demorou para responder. Colocou a pena de lado, se levantou, caminhou até a janela. Porque vocês me lembraram que ainda estou vivo. Porque pela primeira vez em 3 anos, acordo de manhã e tenho razão para sair da cama. Porque ouço risadas de crianças nos corredores e lembro que casas são feitas para terem vida. Ele se virou para ela. E por quê? Ele parou, hesitando. Porque quanto mais tempo vocês ficam aqui, mais difícil fica imaginar esta casa sem vocês. Amélia sentiu o coração acelerar. Senhor barão, me chame de Rodrigo, por favor. Estamos há 2 meses morando sob o mesmo teto. Acho que podemos dispensar formalidades. Rodrigo, ela testou o nome, sentindo estranho, mas bom pronunciá-lo. Eu preciso te dizer uma coisa. Pode dizer qualquer coisa, eu acho. Ela respirou fundo, procurando coragem. Eu acho que preciso ir embora. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Por quê? Porque as pessoas estão falando. Teu primo Henrique foi só o primeiro. Toda a região deve estar comentando. E quanto mais tempo eu fico, pior fica para ti, para sua reputação, para sua posição social. Não me importo com isso, mas eu me importo. Amélia tinha lágrimas nos olhos. Eu me importo porque tu és boa pessoa, Rodrigo. E eu não quero ser a razão de tu perderes o respeito das pessoas, de tu seres excluído da sociedade. Eu não pertenço a este mundo. Sou viúva pobre com 3 filhos. Tu és barão, és rico, és importante. Não podemos... Ela parou. Não podemos ficar assim para sempre. Rodrigo aproximou-se dela, devagar, respeitoso. E se eu não me importo com o que as pessoas pensam? E se eu disser que você e as crianças são mais importantes para mim que qualquer reputação social? E se eu... Ele parou bem na frente dela, tão perto que podia sentir o perfume de lavanda que ela usava. E se eu disser que me apaixonei por você, Amélia? Ela arregalou os olhos. O quê? Eu sei que é loucura. Sei que mal nos conhecemos. Sei que você ainda está de luto pelo seu marido. Sei que sou 10 anos mais velho. Sei de todas as razões pelas quais isso não faz sentido, mas não consigo evitar. Olho para você e vejo força, vejo bondade, vejo inteligência, vejo a mãe incrível que você é, vejo a mulher que enfrentou tragédias e não quebrou, e me apaixonei. Amélia estava chorando. Rodrigo, Você não precisa dizer nada.
Rodrigo deu um passo atrás. Não estou pedindo resposta. Não estou pressionando. Só queria que você soubesse que você não está aqui por caridade. Está aqui porque eu quero você aqui. Porque esta casa se tornou lar quando você e as crianças chegaram. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu também me apaixonei por ti. Disse tão baixo que ele quase não ouviu. Rodrigo ficou imóvel. Repete. Eu também me apaixonei por ti. Não queria. Tentei não querer. Sou viúva há só 1 ano. Vivo da tua caridade. Não tenho direito de sentir isso, mas não consigo evitar. Toda vez que tu conversas com Miguel sobre os livros, toda vez que tu carregas João no ombro, toda vez que tu faz Antônio rir, ela soluçou. Eu me apaixono mais um pouco. Rodrigo pegou as mãos dela, gentil. Então não vá embora. Fique aqui comigo, com as crianças. Para sempre. Tu estás me pedindo para ser tua amante? Não. Rodrigo apertou as mãos dela. Estou te pedindo para ser minha esposa. Amélia quase caiu. Ele segurou ela pelos ombros. Esposa? Esposa? Quero casar com você, Amélia. Da forma certa, perante Deus e a lei. Quero adotar Miguel, João e Antônio legalmente. Quero construir uma família de verdade. Mas tu és barão. Eu sou viúva pobre. A sociedade nunca vai aceitar. Não me importo com a sociedade. Já desperdicei anos da minha vida me importando com o que os outros pensam. Não vou fazer isso de novo. Mas Amélia buscava objeções, as crianças. Miguel, João e Antônio são meus filhos do coração. Vou amá-los como meus. Vou dar a eles tudo o que precisarem. Educação, futuro, segurança. Mas só se você aceitar. Se disser não, vou respeitar. Vocês podem ficar aqui como meus hóspedes pelo tempo que quiserem. Sem pressão, sem obrigações. Mas se disser sim, ele olhou nos olhos dela. Se disser sim, vou passar o resto da vida tentando te fazer feliz. Amélia chorava copiosamente agora. Rodrigo, tu tens certeza? Tenho. Mais certeza que de qualquer coisa na vida. Tu tens certeza que me amas? Tenho. Também mais certeza que de qualquer coisa na vida. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas. Olhou para aquele homem que tinha aparecido na beira da estrada quando ela estava prestes a desistir de tudo. Olhou para aquele homem que tinha aberto as portas do casarão sem pedir nada em troca. Olhou para aquele homem que tinha descido num poço perigoso para salvar seu filho. Olhou e viu não apenas bondade, viu amor verdadeiro. Então sim, minha resposta é sim. Rodrigo sorriu, um sorriso largo que iluminou o rosto inteiro. Pegou as mãos dela e as levou aos lábios, um beijo respeitoso, gentil. Obrigado. Vou fazer você feliz. Prometo. Não precisa prometer nada. Tu já me fez feliz quando parou naquela estrada. Ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, olhos nos olhos, corações batendo juntos. Era o começo de algo novo, algo que a sociedade ia condenar, mas que eles sabiam que era certo. Nos dias seguintes, Rodrigo tratou de organizar tudo. Primeiro, conversou com Miguel, João e com Amélia segurando Antônio. Sentou com os 3 na biblioteca. Meninos, preciso falar com vocês sobre algo importante. Miguel, sempre sério, ficou alerta. Está tudo bem, senhor barão? Está tudo muito bem. Na verdade, nunca esteve melhor. Ele olhou para Amélia, que estava ao lado dele. Pedi sua mãe em casamento. E ela aceitou. Miguel arregalou os olhos. Os 2 vão casar? Sim, se vocês aceitarem. João, 5 anos, e ainda sem entender completamente, perguntou. Tu vais ser nosso pai? Rodrigo ajoelhou na frente das crianças. Não vou tentar substituir seu pai. Ele foi importante, ele os amou. Mas se vocês me deixarem, eu gostaria de ser o novo pai de vocês. De cuidar de vocês, educar vocês, amar vocês pelo resto da vida. Miguel olhou para a mãe. É isso que tu quer, mãe? É, filho. É isso que eu quero. Então está bem. Miguel estendeu a mão pequena para Rodrigo. A gente aceita. Rodrigo apertou aquela mãozinha, sentindo emoção tomar conta. João pulou no colo dele, rindo. Vamos ter pai de novo, Miguel, vamos. Antônio, no colo de Amélia, esticou os bracinhos para Rodrigo. Ele pegou o bebê, segurou os 3 meninos e Amélia num abraço coletivo. Aquela era sua família agora. Não por sangue, mas por escolha. E era perfeita assim. O próximo passo foi mais complicado. Rodrigo precisava anunciar o noivado para a sociedade. Sabia que ia causar escândalo. Preparou-se para o pior. Mandou cartas para os parentes mais próximos, para os fazendeiros vizinhos, para as autoridades locais.
Anunciava seu noivado com Amélia Cardoso, viúva honrada, e declarava sua intenção de adotar legalmente seus 3 filhos. As reações foram exatamente o que esperava. Seu primo Henrique apareceu furioso. Você enlouqueceu de vez, Rodrigo. Casar com uma pedinte? Adotar filhos de outro homem? Você está destruindo o nome da família. Estou construindo uma família, Henrique. Algo que você nunca entenderia. O tio Sebastião, irmão mais velho do falecido pai de Rodrigo, veio de São Paulo pessoalmente. Rodrigo, essa decisão é precipitada. Pense bem. Você pode ter qualquer mulher da alta sociedade. Por que escolher esta? Porque a amo. E porque ela me ama pelo que sou, não pelo meu título ou fortuna. A elite cafeeira inteira comentava. Nos saraus, nos jantares, nas rodas de conversa. O barão de Araras tinha perdido o juízo. Estava sendo manipulado por uma aproveitadora. Ia se arrepender. Rodrigo ouvia os comentários e não se importava. Amélia, porém, sofria. Sabia que estava causando problemas para o homem que amava. Rodrigo, talvez devêssemos esperar. Deixar o tempo passar, as pessoas se acostumarem. Não quero esperar. Já desperdicei tempo demais da minha vida. Mas as pessoas vão acabar aceitando. E se não aceitarem, não precisamos delas. Temos um ao outro. Temos as crianças. É tudo que importa. Ele marcou o casamento para 1 mês depois. Tempo suficiente para organizar tudo, mas não tanto que desse espaço para dúvidas. O padre da igreja local, padre Antônio, era homem de mente aberta. Conhecia Rodrigo desde criança, tinha ministrado o primeiro casamento dele. Rodrigo, você tem certeza? Não pergunto por julgar, mas por me importar. Tenho certeza, padre. Mais certeza que tive do primeiro casamento. O padre assentiu. Então terei prazer em oficializar esta união. O casamento foi marcado para uma manhã de sábado de junho. Rodrigo mandou reformar uma ala inteira da casa para ser o quarto do casal. Mandou fazer um vestido de noiva para Amélia, simples mas elegante, em cetim branco com rendas delicadas. Mandou fazer ternos novos para os 3 meninos. Na véspera do casamento, poucos convidados confirmaram presença. A maioria da elite cafeeira boicotou o evento. Apenas alguns amigos verdadeiros de Rodrigo, Dona Custódia e os empregados da fazenda, e algumas pessoas simples da vila que admiravam a história. Amélia estava nervosa na noite anterior. E se eu não for boa esposa para ti? E se eu não souber como me comportar na sociedade? E se eu te envergonhar? Rodrigo segurou as mãos dela. Você já é perfeita. Não precisa ser outra pessoa. Só precisa ser você. A manhã do casamento amanheceu linda. Céu azul sem nuvens, sol brilhante, temperatura agradável. Amélia vestiu o vestido branco, prendeu os cabelos em coque solto com flores brancas. Estava linda, simples, mas radiante. Os 3 meninos vestiram os ternos novos. Miguel estava sério, entendendo a importância do momento. João estava empolgado, pulando de felicidade. Antônio estava no colo de Dona Custódia, babando na roupa nova. A cerimônia foi na igreja da vila, pequena e simples. Rodrigo estava na frente, de terno preto, gravata cinza esperando. Quando Amélia entrou, caminhando sozinha, já que não tinha pai para acompanhá-la, ele sentiu o coração parar. Ela era a mulher mais linda que já tinha visto. Não pela aparência física, mas pela luz que irradiava, pela força que transmitia, pelo amor que ele via naqueles olhos castanhos. Amélia caminhou até ele, os meninos seguindo atrás. Ficaram lado a lado na frente do altar. Padre Antônio começou a cerimônia. Queridos irmãos, estamos aqui para celebrar a união de Rodrigo e Amélia. União que Deus já abençoou ao trazer estas 2 almas uma para a outra nos momentos em que mais precisavam. Rodrigo, você aceita Amélia como sua esposa? Promete amá-la, respeitá-la e honrá-la por todos os dias de sua vida? Aceito, com todo o meu coração. Amélia, você aceita Rodrigo como seu esposo? Promete amá-lo, respeitá-la e honrá-lo por todos os dias de sua vida? Aceito, com toda a minha alma. Trocaram alianças simples de ouro. Rodrigo tinha mandado gravar por dentro da aliança de Amélia. Para sempre, Leonor me ensinou. Amélia tinha gravado na dele. Obrigada por me salvar, mas mais ainda por me amar. Padre Antônio os declarou marido e mulher. Rodrigo beijou Amélia suavemente, um beijo casto, mas cheio de promessa. Os poucos presentes aplaudiram. Miguel, João e Antônio correram para abraçar os dois. A família estava oficialmente formada.
O resto do dia foi de festa simples, mas alegre. Almoço na fazenda para todos os presentes. Dona Custódia tinha preparado um banquete. Peru assado, pernil, arroz, feijão tropeiro, saladas, tortas, doces. Tinha bolo de 3 andares decorado com flores de açúcar. As crianças corriam pelos jardins. Os adultos conversavam animados. Rodrigo e Amélia mal largavam as mãos, sempre juntos, sempre sorrindo. À tarde, quando os convidados foram embora, Rodrigo reuniu a família na sala. Tenho um anúncio a fazer. Hoje não casei apenas com Amélia. Hoje ganhei 3 filhos. E quero oficializar isso. Ele pegou documentos que tinha preparado com antecedência. Estes são os papéis de adoção. Miguel, João e Antônio Cardoso, se vocês aceitarem, passarão a se chamar Miguel, João e Antônio Sampaio. Serão meus filhos legalmente, com todos os direitos que isso implica, inclusive direito à herança. Miguel estava chorando. A gente vai ter teu sobrenome? Vão, se aceitarem. O menino de 8 anos se levantou, postura ereta. Eu aceito, com muito orgulho. João, 5 anos, pulou empolgado. Eu também. Antônio, muito pequeno para entender, apenas bateu palminhas. Amélia estava soluçando de emoção. Rodrigo, tu não precisava fazer isso. Precisava. Eles são meus filhos agora. Vou amá-los e protegê-los como se tivessem nascido de mim. Foi uma cerimônia pequena, apenas eles 5, e Dona Custódia como testemunha. Assinaram os papéis. Quando terminou, Rodrigo ajoelhou e abriu os braços. Venham cá, filhos. Os 3 correram e se jogaram nos braços dele. Era a primeira vez que os chamava de filhos oficialmente. Era o começo de uma nova vida para todos. Os meses seguintes não foram fáceis. A sociedade continuou rejeitando Amélia. Quando Rodrigo a levava para eventos sociais, as mulheres da alta sociedade a ignoravam ostensivamente. Faziam rodas de conversa das quais ela era excluída. Sussurravam quando ela passava. Riam às suas costas. Amélia sofria com cada humilhação. Tentava não demonstrar, mas Rodrigo percebia. Via quando ela voltava de algum evento, com olhos vermelhos de choro contido. Via quando ela hesitava antes de sair de casa, temendo as críticas. Numa noite, depois de um jantar particularmente difícil, na casa de um fazendeiro vizinho, onde Amélia tinha sido tratada com desdém aberto, ela explodiu. Não aguento mais, Rodrigo. Não aguento ser tratada como intrusa, como aproveitadora, como menos que nada. Ele a puxou para um abraço. Eu sei, amor. Eu sei que está difícil. Talvez tu devesse ter casado com alguém da tua classe. Alguém que soubesse como se comportar nesse mundo. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos. Ouça bem o que vou dizer. Eu não me casei com você pela sua classe social. Casei porque te amo. Porque você é forte, inteligente e bondosa. Porque você é a mãe mais dedicada que já vi. Porque você me faz querer ser homem melhor. E se a sociedade não aceita você, o problema não é você. O problema é a sociedade, mas eles nos excluem de tudo. Então construiremos nossa própria vida. Não precisamos deles, mas Amélia precisava. Ou pelo menos precisava não sentir que estava destruindo a vida social de Rodrigo. Ele percebeu que precisava fazer algo radical. Então tomou uma decisão. Reuniu os principais fazendeiros da região. Marcou um encontro na sua fazenda. Eles vieram curiosos. Rodrigo os recebeu no salão principal. Cavalheiros, obrigado por virem. Sei que muitos de vocês desaprovam meu casamento. Sei que consideram Amélia inadequada para ser esposa de um barão. Sei dos comentários, das exclusões, das humilhações. Todos ficaram em silêncio, alguns envergonhados por serem confrontados diretamente. Então preciso deixar algo muito claro. Rodrigo falou firme. Amélia é minha esposa. É a mãe dos meus filhos. É a mulher que amo. E enquanto vocês a tratarem com desrespeito, eu me recuso a fazer negócios com vocês, a frequentar suas casas, a manter qualquer relação social. Henrique, o primo, retrucou. Você está nos ameaçando? Estou fazendo uma escolha. Minha família é mais importante que qualquer negócio ou convenção social. Se vocês não conseguem aceitar isso, então não precisamos uns dos outros. Alguns fazendeiros se entreolharam desconfortáveis. Rodrigo era um dos maiores produtores da região. Fazer negócios sem ele seria complicado. Um dos fazendeiros mais velhos, Comendador Silva, se levantou. Rodrigo, eu entendo seu ponto. E reconheço que talvez tenhamos sido duros demais com sua esposa. Mas você tem que entender nossa posição.
Existem certas regras sociais. Regras que existem para manter a ordem. Ordem ou hipocrisia? Rodrigo rebateu. Quantos dos senhores aqui presentes têm amantes? Quantos têm filhos ilegítimos que sustentam em segredo? Quantos tratam suas esposas com indiferença, mas mantêm aparências em público? Silêncio constrangido. Eu me casei por amor, coisa rara entre nós. Me casei com mulher honesta, trabalhadora, boa mãe. E vocês a condenam porque ela não nasceu rica? Qual a hipocrisia maior? Comendador Silva assentiu lentamente. Você tem razão. Talvez tenhamos sido injustos. Vou fazer o seguinte, Rodrigo continuou. Daqui a um mês vou dar um baile aqui na fazenda. Vou convidar todos vocês e suas famílias. Será uma oportunidade de conhecerem Amélia de verdade, de verem quem ela realmente é. Se depois disso ainda quiserem nos excluir, que seja. Mas pelo menos será decisão informada. Os fazendeiros concordaram, alguns relutantes, outros genuinamente curiosos. Rodrigo começou os preparativos para o baile. Seria o maior evento que a fazenda já sediou. Contratou músicos de São Paulo, mandou preparar decorações elaboradas, organizou um menu de dar inveja aos melhores restaurantes da capital. Amélia estava apavorada. Não sei se consigo fazer isso, Rodrigo. Um baile inteiro, com toda aquela gente me julgando. Você não vai estar sozinha. Vou estar ao seu lado o tempo todo. E os meninos estarão lá também. Somos uma família. Enfrentamos juntos. Dona Custódia ajudou Amélia a se preparar. Mandou fazer um vestido de baile magnífico, azul escuro com bordados prateados, decote discreto, mas elegante, saia volumosa. Ensaiou com Amélia os passos das danças principais. Valsa, polca, quadrilha. Amélia aprendeu rápido. Tinha ritmo natural. A noite do baile chegou. A casa estava transformada. Lustres acesos em todos os cômodos. Flores por toda parte. Mesas fartas com comidas refinadas. Músicos afinando instrumentos. Os convidados começaram a chegar. Carruagens elegantes depositando casais bem vestidos. As mulheres com vestidos luxuosos, joias caríssimas. Os homens em smokings impecáveis. Rodrigo recebia a todos na entrada. Amélia ao seu lado. Ela estava nervosa, mas mantinha postura digna. Sorriso educado, cumprimentos corteses. As primeiras horas foram tensas. As mulheres observavam Amélia com olhares críticos, procurando defeitos. Os homens conversavam entre si, ignorando a anfitriã. Mas então aconteceu algo inesperado. Comendador Silva pediu para dançar com Amélia. Rodrigo acenou encorajador. Ela aceitou, nervosa. Durante a valsa, o comendador conversou. Minha esposa morreu há 5 anos, dona Amélia. Desde então, vivo sozinho numa casa grande, cercado de empregados, mas sem família. Vejo em vocês algo que perdi. Amor verdadeiro, respeito, cumplicidade. Amélia ficou surpresa pela sinceridade. Obrigada, comendador. Quando a música terminou, ele a acompanhou até Rodrigo. Barão, sua esposa dança maravilhosamente. E mais importante, percebi que o senhor escolheu bem. Parabéns a ambos. Foi o gatilho. Outros convidados começaram a se aproximar, curiosos, menos hostis. Conversas se formaram. Amélia falava sobre educação dos filhos, sobre a administração da casa, sobre literatura. Demonstrava cultura, inteligência, bom senso. Aos poucos, algumas mulheres começaram a vê-la com outros olhos. Não era a aproveitadora que imaginavam. Era mulher de substância. No meio do baile, Rodrigo fez um anúncio. Pediu silêncio, subiu alguns degraus da escada para que todos o vissem. Quero agradecer a todos pela presença. E quero dizer algo sobre minha esposa. Ele estendeu a mão para Amélia. Ela subiu até ele. Amélia não nasceu em berço de ouro. Não teve educação em colégios europeus. Não herdou fortunas. Mas tem algo que vale mais que tudo isso. Tem caráter, tem bondade. Tem a capacidade de amar incondicionalmente. Ele olhou para ela com amor evidente. Ela me ensinou que família não é sobre sangue ou sobrenome. É sobre escolha. É sobre estar presente. É sobre amar mesmo quando é difícil. Ela pegou 3 crianças que não eram minhas e as amou como suas. Me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Alguns convidados tinham lágrimas nos olhos. Se vocês a julgaram sem conhecer, peço que deem uma chance. Conheçam a mulher incrível que é minha esposa. Conheçam a mãe dedicada. Conheçam a pessoa que salvou minha vida quando eu estava perdido na solidão.
O baile continuou com a atmosfera transformada. Amélia foi aceita, não totalmente, não por todos, mas por muitos. Era um começo. Quando os convidados foram embora, horas depois, Rodrigo e Amélia ficaram sozinhos na varanda. Você foi incrível hoje, ele disse. Estou com medo, ela confessou. Medo de quê? De acordar e descobrir que isso tudo é sonho, que vou estar de volta naquela estrada morrendo de fome com meus filhos. Rodrigo a puxou para um abraço. Isso não é sonho. É nossa vida, nossa família, nosso futuro. E eu vou passar cada dia te provando que é real. Os anos seguintes foram de consolidação. Amélia foi lentamente aceita na sociedade, mais por respeito a Rodrigo que por escolha genuína, mas ainda assim era progresso. Miguel cresceu forte e inteligente, apaixonado por livros e aprendizado. Rodrigo contratou professores particulares. O menino devorava conhecimento. Com 12 anos já lia latim, estudava história, matemática avançada, ciências. João era diferente, mais prático. Gostava de trabalhar na fazenda com Rodrigo. Aprendia sobre café, sobre administração rural, sobre negócios. Com 10 anos já acompanhava o pai nas inspeções diárias. Antônio, o caçula, crescia cercado de amor. Não se lembrava da vida antes do casarão. Para ele, Rodrigo sempre foi pai. Era criança alegre, brincalhona, que encantava a todos. E então, 3 anos depois do casamento, Amélia descobriu que estava grávida. Foi uma surpresa completa. Ela tinha 30 anos, achava que não teria mais filhos. Rodrigo estava radiante. Será nosso primeiro filho juntos, ele dizia, mas não mais importante que os outros 3. Todos são igualmente meus. A gravidez foi tranquila. Amélia se cuidava. Seguia as orientações do Dr. Silveira. Os 3 meninos estavam empolgados com a chegada de um irmão. Miguel, agora com 11 anos, lia livros sobre bebês para se preparar. João, 9 anos, queria ensinar o irmão a brincar assim que nascesse. Antônio, 4 anos, ficava conversando com a barriga da mãe. O bebê nasceu numa manhã de primavera. Parto longo, mas sem complicações. Era uma menina, pequena, perfeita, com cachos dourados e olhos azuis, como os de Rodrigo. Deram o nome de Leonor, em homenagem à primeira esposa de Rodrigo. Rodrigo segurava a filha nos braços, lágrimas escorrendo. Obrigado. Ele sussurrou para o retrato de Leonor que mantinha no quarto. Obrigado por me fazer prometer. Obrigado por me ensinar que ainda havia tempo para amar. Amélia observava o marido com a filha, depois olhava para os 3 meninos aglomerados ao redor, todos querendo ver a irmãzinha. Era a família mais improvável que alguém poderia imaginar. 3 meninos adotados de uma viúva pobre. Um barão viúvo que tinha se apaixonado contra todas as convenções, e agora uma menina que era a união de todos eles. Mas era perfeita. Era amor verdadeiro. Os anos passaram rapidamente. Miguel foi estudar direito em São Paulo, mas voltava sempre que podia. Sonhava em ser juiz, defender os mais fracos. João assumiu cada vez mais responsabilidades na administração da fazenda, revelando talento natural para negócios. Antônio, o mais jovem dos meninos, era artista nato. Desenhava, pintava, via o mundo com olhos de quem enxerga beleza em tudo. Leonor crescia mimada pelos irmãos mais velhos, mas sem perder a doçura. Era menina inteligente, curiosa, que adorava ouvir histórias. Sua favorita era sobre como papai tinha encontrado mamãe e os irmãos na beira da estrada. Rodrigo e Amélia envelheciam juntos, cada dia mais apaixonados. 20 anos depois daquele encontro na estrada, Rodrigo tinha 68 anos. Amélia, 48. Estavam sentados na varanda como faziam toda a tarde depois do almoço. Às vezes você se arrepende? Amélia perguntou de repente. De quê? De ter me levado para casa naquele dia. De toda a confusão que causou, todas as críticas. Rodrigo pegou a mão dela. Jamais. Foi a melhor decisão da minha vida. Salvou você? Não. Rodrigo olhou nos olhos dela. Salvou a mim. Eu estava morto por dentro, Amélia. Vivia como fantasma, apenas cumprindo movimentos mecânicos. Você e os meninos me trouxeram de volta à vida, me ensinaram a amar de verdade, me deram família, propósito, alegria. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Amélia sorriu, aquele sorriso que ainda o encantava depois de décadas. Eu também. Naquela noite, Rodrigo reuniu a família inteira.
Miguel tinha vindo de São Paulo com a esposa e 2 filhos pequenos. João estava lá com sua noiva, casamento marcado para o mês seguinte. Antônio, 17 anos, trouxe os últimos quadros que tinha pintado. Leonor, já uma jovem senhora de 17 anos, ajudava Dona Custódia a organizar o jantar. Quando todos estavam sentados à mesa grande, Rodrigo pediu atenção. Quero contar uma história para vocês. A história de como esta família começou. Leonor pulou empolgada. A história da estrada. Conte, papai. Sim, a história da estrada. Rodrigo olhou para Amélia. Há 23 anos, eu estava perdido. Tinha acabado de perder minha esposa. Vivia sozinho nesta casa enorme. Trabalhava como autômato sem sentir nada. Até que um dia, voltando de Campinas, vi uma mulher com 3 crianças sentadas na beira da estrada. Estavam morrendo de fome, sem nada, sem ninguém. Amélia continuou. E eu estava desesperada. Tinha desistido. Achava que ia morrer ali com meus filhos. Até que um homem parou. Um homem rico que podia ter simplesmente dado esmola e seguido viagem. Mas ele não fez isso. Rodrigo sorriu. Eu os trouxe para cá. E nos primeiros dias achei que estava apenas cumprindo uma promessa que tinha feito à minha falecida esposa. Uma promessa de ajudar quem precisasse. Miguel, agora com 31 anos e pai de 2, limpou a garganta emocionado. Eu lembro daquele dia. Lembro de estar sentado naquela árvore sem forças, vendo minha mãe chorando baixinho para a gente não ouvir. Lembro de achar que íamos morrer. João acenou. Eu também lembro. Lembro do medo. Mas lembro mais ainda da primeira vez que entrei nesta casa. Parecia palácio de conto de fadas. Rodrigo olhou para os 2. Vocês me ensinaram o que é ser pai. Eu nunca tinha tido filhos, não sabia como fazer. Mas vocês foram pacientes comigo. Me deixaram entrar nas vidas de vocês. Me deram a chance de amar vocês. Antônio, o mais novo dos 3 primeiros, disse: Eu não lembro de nada daquela época. Era muito pequeno, mas cresci sabendo que o Senhor me salvou, que nos salvou. E por isso sou eternamente grato. Rodrigo balançou a cabeça. Não, Antônio. Vocês que me salvaram. Vocês me ensinaram que família não é sobre sangue. É sobre escolha. É sobre estar presente. É sobre amar mesmo quando é difícil. Leonor olhava encantada. E depois eu nasci. Sim. Rodrigo sorriu para a filha caçula. Você nasceu e completou nossa família. Prova viva de que amor verdadeiro gera amor. Amélia estava chorando silenciosamente. Rodrigo apertou a mão dela. E sua mãe me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Que não importa quantos erros você cometa, sempre há chance de fazer diferente. Que amor de verdade não escolhe hora nem lugar para acontecer. Miguel levantou a taça de vinho. Um brinde. A família mais improvável e mais perfeita que já existiu. Todos levantaram as taças. A família. Após o jantar, quando todos se dispersaram, Rodrigo e Amélia ficaram sozinhos na varanda. Olhavam as estrelas, mãos entrelaçadas. Você se lembra da promessa que Leonor me fez fazer? Rodrigo perguntou baixinho. Qual? Ela me fez prometer que eu não desperdiçaria o resto da vida na solidão, que eu abriria meu coração, que eu amaria se ainda desse tempo. Amélia acenou. Você cumpriu a promessa. Cumpri. Rodrigo olhou para ela. E mais, construí uma vida que vale a pena ser vivida. Uma família que é minha maior realização. Um legado que vai continuar através dos nossos filhos e netos. Amélia encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada. Por quê? Por ter parado naquela estrada, por ter perguntado se precisávamos de ajuda, por ter nos levado para seu casarão, por ter nos amado. Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. Obrigado a você, por ter aceitado, por ter confiado, por ter construído esta vida comigo. Ficaram assim até tarde, abraçados, observando as estrelas, em paz completa. Rodrigo morreu aos 75 anos, dormindo tranquilamente ao lado de Amélia. Teve uma vida longa e plena. Foi enterrado ao lado de Leonor, sua primeira esposa, conforme tinha pedido. Amélia insistiu que fosse assim. Ela foi importante para você. Merece estar ao seu lado também. Quando Amélia partiu, 15 anos depois, aos 71 anos, foi enterrada do outro lado de Rodrigo. 3 túmulos lado a lado. Leonor, que ensinou a amar. Rodrigo, que aprendeu a recomeçar. Amélia, que trouxe vida nova. Os filhos mantiveram a fazenda, expandiram os negócios, mas preservaram a casa original. Transformaram num museu da família.
Hoje, mais de 100 anos depois, a história ainda é contada. A história do barão viúvo que parou numa estrada e mudou tudo. A história da viúva faminta que pediu pão e ganhou lar. A história dos 3 meninos que ganharam um novo pai. A história da menina que nasceu do amor improvável. Visitantes vêm de longe conhecer o casarão, ouvir a história, ver os retratos da família. Tem uma placa na entrada. Aqui o amor venceu as convenções. Aqui família foi construída pela escolha, não pelo sangue. Aqui uma promessa foi cumprida e mudou gerações. E todo ano, no aniversário daquele encontro na estrada, todos os descendentes, agora centenas deles, se reúnem na fazenda. Contam a história para as crianças. Renovam o compromisso de manter vivos os valores que Rodrigo e Amélia ensinaram. Valores de que bondade importa, de que amor não escolhe classe social, de que família é quem escolhemos amar, de que nunca é tarde para recomeçar. Porque algumas histórias não morrem, elas se transformam em legado. E o legado de Rodrigo e Amélia vive em cada descendente que aprende que um simples ato de compaixão pode mudar tudo, que parar quando outros passariam reto pode salvar não apenas vidas, mas gerações inteiras. E assim termina a história que começou com uma pergunta desesperada na beira de uma estrada. Tem pão, senhor? E uma resposta que mudou tudo. Vou levar vocês para o meu casarão. Uma história de amor, família, redenção e legado que atravessa tempo e continua inspirando todos que a ouvem.